No capítulo desta sexta-feira, 9 de janeiro da novela Terra Nostra. Mas antes, se você gostou desse vídeo, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e deixe o seu like. E não se esqueça de ripar o vídeo. Francesco não gosta de ver Anacleto se lamentando porque vendeu a fazenda dele com os pés de café que ele tinha. Anacleto deixa claro que ele só está chateado, porque agora ele não tem mais nada para ele poder trabalhar. Inês conta para Francesco que Anacleto anda saindo, passando o dia todo na rua, para nos botecos e faz amizades com quem não conhece. Depois de volta para casa, ele come, dorme e volta para a rua no dia seguinte. E ela fica lá rezando para que ele não arrume confusão na rua. Anacleto se defende, falando que ele não está arrumando encrenca nenhuma. Inês olha para o marido e fala que conhece muito bem ele. Paola confessa que já teve vontade de chamar o pai para trabalhar na fábrica dela, mas ela tem medo. Anacleto se faz de sonso, perguntando para a filha do que ela tem medo. Paola, sabendo que o pai é briguento, ela fala que tem medo que ele arrume confusão com os empregados dela. Francesco defende o sogro, encrenqueiro, falando que ele sabe o que o pai dela está sentindo. Anacleto confessa que está se sentindo inútil. Francesco fica com pena de Anacleto, falando que ele pode arrumar um trabalho para ele. Anacleto fica feliz ao saber que pode ter a chance de trabalhar novamente. Paola, já conhecendo o pai, pede para Francesco pensar bem no que vai falar. Inês, como está doida que Anacleto volte a trabalhar, manda Paola deixar que Francesco fale. Paola, lavando as mãos dela, manda então Francesco falar. Francesco fala para Anacleto que ele pode arrumar um trabalho para ele, somente se ele estiver com disposição para trabalhar. Anacleto, todo contente, pergunta para Francesco qual é o trabalho que ele vai arrumar para ele, onde e quando. Francesco pede um tempo para pensar. Depois eles conversam sobre isso. Anacleto fica todo sorridente e diz estar bem. Inês fica feliz com o genro dela. Enquanto isso, Mateus está todo contente, porque está de volta no quarto com Juliana e as crianças. Antônio e Dolores tentam convencer Hortência a não vender os armazéns. Hortência fala que Amadeu está precisando do dinheiro para construir os sobradinhos dele. Antônio acha um absurdo Hortência ter que vender a sua herança para colocar o dinheiro nas mãos de Amadeu. Pode não dar certo os planos dele. Hortência fala que o marido tem certeza que vai dar certo. Antônio debocha do que Amadeu acha e continua levantando a questão de não dar certo. Dolores se mete, falando que já falou sobre isso com a filha. Antônio não quer ficar sem trabalhar, por isso ele insiste para Hortência escutar o que a mãe dela está falando. Hortência deixa claro que ela tem que escutar somente o que o marido dela está falando. Antônio faz cara feia por Hortência insistir em ser burra. Ela dá boa noite para eles e se retira de lá. Dolores reclama para Antônio que Hortência está surda, não escuta ninguém. Antônio faz um comentário para intrigar Dolores com Amadeu, falando que ele não está mais confiando no Amadeu. Dolores pergunta para o neto por que ele está falando isso. Antônio diz que não é nada e se retira de lá para ir dormir. Dolores fala alto consigo mesma, falando que é o dinheiro que faz tudo isso. Janete observa Josué pela janela do quarto dela. Ela sabe que ele está esperando por ela, por todas as vezes que ele jogou uma indireta para ela. Josué olha para a janela do quarto de Janete com a esperança que ela apareça por lá. Janete olha de longe, sem se deixar aparecer. Josué estava mais perto agora da janela dela, olhando para o quarto dela. Janete respira fundo, falando sozinha, que ela não pode fazer isso. Depois ela mesma aparece na janela, deixando que Josué a veja. Josué faz sinal com a mão, querendo dizer que é para Janete destrancar a porta do quarto dela que ele vai bater lá. Janete finge que não gostou do atrevimento de Josué e entra. Ele fala consigo mesmo, que é para Janete abrir a porta do quarto dela que ele entra. Depois ele sorri, porque sabe que vai conseguir fisgar a coroa. Janete fica surpresa com o atrevimento de Josué. Depois ela fala que ela não pode fazer isso. Josué se senta no banco do jardim esperando por Janete. Janete fica em dúvidas sobre o que ela vai fazer. Josué cansa de esperar e sai em direção ao quarto dele.
Janete olha pela janela novamente e percebe que Josué não está mais lá e voltou para o quarto dele. Ela fica arrependida por não ter tomado coragem e fica se perguntando o que ela deve fazer. Josué, já em seu quarto, sabe que Janete quer ele, mas não tem coragem. Enquanto isso, Marco Antônio está dormindo feito um bebê em seu quarto, sem saber o que está acontecendo. Janete entra devagarinho no quarto de Marco Antônio para se certificar que ele está mesmo dormindo. Ela observa que o filho está em um sono bem pesado e sai do quarto. Janete pensa a mesma coisa sobre Josué, que ele não vai se atrever a bater no quarto dela nunca. Ela que tem que se atrever, porque ela é a patroa dele. Alguém bate na porta do quarto de Josué e ele se levanta rápido da cama pensando que é Janete que está lá. Só que quando ele abre a porta, fica decepcionado ao dar de cara com a Luísa lá. Luísa fica olhando para Josué que está sem camisa. Ele olha sério para ela e pergunta o que ela quer lá. Luísa dá a desculpa de que está muito calor e que ela não está aguentando os roncos de Antônia no quarto. Ela se aproxima de Josué, dando outra desculpa para agarrá-lo, dizendo que ela perdeu o sono e queria alguém para conversar. Ela pergunta se ela pode entrar e ficar conversando com ele. Josué percebe que Luísa está com fogo debaixo das saias. Enquanto isso, Janete está bebendo água e tomando a coragem de ir no quarto de Josué. Quando ela se vira para ir no quarto de Josué, ela dá de cara com Antônia. Parece um fantasma olhando para ela. Antônia acha estranho Janete estar àquela hora na cozinha e pergunta para a patroa se ela está precisando de algo. Janete mente que ela foi lá fazer um chá para ela. Antônia, para se mostrar prestativa, fala para Janete que ela vai fazer o chá para ela e pergunta se serve de erva cidreira. Janete, com raiva, fala que pode ser o chá que ela quiser. Antônia comenta com a patroa que está quente aquela madrugada. E Janete, com um ar de deboche, fala que está assim, quente demais. Ela se vira e fica bufando de raiva por não conseguir escapar de Antônia para ir procurar Josué. Enquanto isso, Josué já levou Luísa para sentar na cama dele e os dois ficam se beijando. Luísa avisa para Josué que ela ainda é virgem. Josué, que só quer levar Luísa para a cama, pergunta se ela vai ficar cobrando dele isso. Porque se for assim, é melhor ela ir embora. Luísa, como está louca para ir para a cama com Josué, promete para ele que ela não vai cobrar nada dele. Os dois voltam a se beijar novamente. Janete sai da cozinha com uma raiva, voltando para o seu quarto, deixando Antônia lá na casa acordada e não ter ido procurar Josué. Ela entra no quarto resmungando, chamando Antônia de infeliz e falando que ela já tinha tomado coragem de ir no quarto de Josué. Enquanto isso, Josué toma coragem de mandar Luísa sair do quarto dele, com a desculpa de que ele não quer cair em tentação. Luísa não é burra e sabe que Josué estava esperando Janete. Josué tenta fingir que não é isso, mandando ela não falar bobagem. Luísa lembra muito bem que ele levou as compras no quarto de Janete. Josué fala que só levou as compras da patroa deles. Luísa pergunta se ele quer mesmo que ela acredite nisso. Ele não está nem aí se ela acredita ou não. E não é para ela ir no quarto dele atentar ele, porque ele é um homem e não vai responder por ele. Luísa se joga para cima de Josué, deixando claro que ela pode responder por ela mesma. Josué afasta a Luísa dele e pede por favor para ela sair do quarto dele. Luísa fica com raiva pelo fora que levou e sai do quarto de Josué furiosa. Quando Luísa sai, Josué fala que assim foi melhor, porque ela iria estragar tudo. Florinda está cuidando com muito amor e carinho da filha de Angélica. Angélica fala na mesa que ela está arrependida de não ter trazido a filha dela com ela. Augusto pede para a mulher não ficar se lamentando, porque já que eles não trouxeram a filha deles, é para ela confiar na Florinda, que deve estar cuidando bem dela. Gumercindo concorda com Augusto. E Rosana lembra a irmã que a filha dela tem muita saúde. Não irá acontecer nada com ela. Angélica espera que Florinda esteja mesmo cuidando bem da filha dela. Rosana pede para Gumercindo para que Angélica acompanhe ela para fazer compras. Angélica se anima para ir às compras. Mas Gumercindo fala que elas só vão à tarde, porque Juvenal vai levar ele na casa bancária de Francesco. Ele precisa estar atento nos negócios. Maria do Socorro dá razão para o marido dela. Angélica olha com raiva para Augusto, desde quando Florinda falou que ela não queria ficar na casa sozinha com ele. Marco Antônio comenta com Janete que Francesco está conseguindo aos poucos
aumentar os clientes da casa bancária. Janete debocha, falando que todos devem ser italianos como Francesco. Marco Antônio fala que não. Francesco não escolhe os clientes dele. É por isso que eles estão crescendo rápido. Agora ele vai trabalhar. Antônia comenta com Luísa que ontem à noite ela encontrou Janete na cozinha com a desculpa de que iria fazer um chá. Ela fez o chá para Janete, já que ela estava nervosa. Luísa imagina até por que dela estar nervosa. Antônia fica curiosa em saber o porquê. Luísa fala que não é nada. Ela ia falar demais. É para elas irem trabalhar. Antônia, mesmo sabendo a resposta, pergunta para Luísa para onde ela foi ontem à noite que ela sumiu. Luísa mente que foi respirar um pouco no jardim. Ela se vira e fala na cara de Antônia que ela ronca demais. É para elas irem trabalhar agora. Depois que Luísa sai de perto, Antônia achou uma boa desculpa. O ronco dela. Hortência dá com a língua nos dentes para Amadeu, que Antônio não quer que ela venda os armazéns de maneira nenhuma. Amadeu joga Hortência contra Antônio, falando que Antônio tem interesse de ficar com os armazéns. Hortência regala os olhos para o que Amadeu disse. E Amadeu é falso ao dizer que ele até dá razão para Antônio. Hortência, como não quer vender o que é dela, dá a desculpa de que eles ainda têm muita mercadoria nos armazéns. Amadeu fala na cara de Hortência que isso não é desculpa, porque mercadoria ela pode vender, e eles podem ficar ricos construindo e vendendo casas para o povo. Hortência quer saber como Antônio, que é da sua família, vai ficar nessa história toda. Amadeu fala que Antônio pode trabalhar com ele. Ele gosta do sobrinho dela. Hortência é obrigada a concordar em vender tudo que ela tem depois de tanto Amadeu insistir. Amadeu deixa claro que ela não vai se arrepender de fazer isso. Ele pede para ela dar um voto de confiança nele. Hortência dará um voto de confiança para o pai do filho dela. Amadeu faz carinho na barriga de Hortência, repetindo o que ela disse. Paola gosta de ver que Juliana chegou no horário na fábrica. Juliana fala que foi porque ela saiu mais cedo de casa. Paola, manda de Francesco, fala para Juliana que ela precisa morar mais perto do trabalho. Juliana pergunta como ela vai fazer isso. Paola dá desculpa de que é muito longe onde ela mora. Juliana lembra a Paola que ela tem outro filho que ela deixa na pensão. Paola dá a ideia dela trazer os 2 filhos dela para lá. Juliana sabe que não tem como vir com os 2 no ônibus trabalhar. Paola percebe que não tem jeito mesmo e fala para elas irem trabalhar. Dolores, preocupada com a filha, pergunta se ela vai vender mesmo o que o falecido marido dela deixou. Hortência afirma que sim. Dolores pede para a filha pensar muito bem no que ela vai fazer. Hortência fala para a mãe dela que ela confia no Amadeu. Dolores comenta com Hortência que o Antônio não confia em Amadeu. Hortência fala para a mãe dela que Amadeu vai chamar Antônio para trabalhar com ele no ramo de construção. Dolores não acredita que Antônio queira trabalhar com Amadeu. Antônio consegue um comprador para a herança de Hortência, com todas as mercadorias dentro. Quando ele chega na pensão de Dolores, ele comunica a Hortência que arrumou um comprador para os armazéns e que ele vai pagar em dinheiro vivo. Hortência gosta de saber que vai ser em dinheiro vivo e manda Antônio fechar o negócio com o homem. Antônio quer saber se Amadeu vai honrar com a palavra dele, que ele vai poder trabalhar com ele no ramo de construção. Hortência fala para Antônio que Amadeu afirmou isso para ela. Dolores, com raiva da burrice que a filha está fazendo, pergunta se ela está alegre porque conseguiu vender rápido os armazéns. Hortência fica calada para não discutir com a mãe. Josué pergunta para Janete para onde ele deve levar ela agora. Janete, para querer saber o que Josué vai fazer, fala que ele pode levar ela para onde ele quiser. Josué percebe que Janete já caiu na lábia dele. Quando ele sobe no coche, ele fala que vai levar ela para o paraíso. Janete arregala os olhos, já imaginando 1000 coisas. Depois, no meio do caminho, ela começa a se abanar com calor, só de imaginar o que Josué vai fazer com ela. Rosana conversa com Angélica sobre Mateu. Angélica confessa para a irmã que ela não ama o Augusto. Ela só é uma esposa conformada. Rosana fica chocada com o que escuta da irmã. E Angélica confessa mais ainda que ela nunca sentiu esse amor desesperado por ninguém. Ela não cobra amor do Augusto, somente fidelidade. E ai dele se ele faltar com ela, porque ela não suportaria outra Paola no caminho dela. Rosana fica chocada ao ter certeza que a irmã dela não é feliz com o marido que tem.
Angélica fala para Rosana que ela também não é infeliz como ela. Josué desce do coche e fala para Janete que ele trouxe ela para o paraíso. Janete sabe que está ficando louca por sair com um cocheiro. Josué, para conquistar Janete, fala que ele também está louco e pede para ela acompanhar ele. Janete vai com Josué para conhecer o local que ele levou ela. Rosana pergunta para Angélica se ela tem a certeza que Paola ama mesmo Francesco. Angélica tem certeza que sim. Ela vai até fazer uma visita para ela, para conhecer a filha que ela teve com Francesco. Rosana fica pasma ao ver que Angélica gosta de verdade daquela italiana. Josué pede para Janete para eles pararem naquele local. Janete, hipnotizada por ele, fala que ela faz tudo o que ele quiser. Ele pede para ela não ficar com medo. Janete diz que não tem medo dele. Josué deixa claro que não irá acontecer nada entre eles que ela não queira que aconteça. Janete fala besteira, dizendo que ela espera que não aconteça nada. Se a senhora quiser, nós podemos voltar agora mesmo, madame. Janete fala que não quer voltar. Os dois se sentam numa pedra que tem lá. Janete fica curiosa em saber por que ele levou ela até lá. Josué pergunta para Janete se não era isso que ela queria passear. Janete confessa que sim. Josué chama Janete de patroa e fala que ele pensou que ela gostaria de conhecer aquele local, já que ela disse que ele poderia levar ela para onde ele quisesse. Janete se aproxima de Josué e manda ele não chamar ela de patroa. Ele fala que tem que chamar ela de patroa porque ela é patroa dele. Janete, esperando que Josué tome a iniciativa, fala que lá ela não é patroa dele. Josué se levanta e segura Janete pelas mãos. Janete se levanta olhando para ele. Josué faz graça com Janete, falando que ele chama ela de patroa por ser uma questão de respeito, e fala para eles irem embora. Janete fica com a cara no chão pensando que ele ia beijar ela. Ele deixa ela sozinha e sai andando na frente. Janete fala com um tom mais alterado para ele voltar onde estava. Josué dá a desculpa de que podem roubar o coche e pede por favor para eles irem embora. Janete fica morrendo de raiva por não ter acontecido nada entre eles. Antes dela subir no coche, ela pergunta para Josué o que na realidade eles foram fazer lá. Josué não fala nada e dá um beijão em Janete. Ela fica olhando para ele sem fôlego após o beijo. Depois ela sorri para ele, para demonstrar que gostou do beijo dele. Josué fala que agora eles vão embora. Janete sorri novamente para ele, falando para eles irem para a casa dela. Ela sobe no coche olhando para ele. Já no caminho para casa, Janete fica se sentindo viva novamente. Josué olha pelo canto do olho para ver a reação como Janete está. E Janete está pensando no beijo que ela ganhou dele. Josué sorri ao perceber que Janete está apaixonada por ele. Em uma reunião com Gumercindo, Francesco conta que com a crise está faltando dinheiro na praça. Augusto se mete na conversa, falando que, para valorizar a moeda deles, o Campo Sales está recolhendo todo o dinheiro. Gumercindo pergunta se não está sobrando dinheiro para financiar o café. Francesco fala que não e que o governo proibiu a emissão de uma nova moeda. Gumercindo, preocupado, pergunta para Francesco como está a situação deles. Francesco mente para Gumercindo, falando que por enquanto eles estão tranquilos, mas a partir de hoje eles estão proibidos de fazer empréstimos, porque ele não quer quebrar. Gumercindo deixa claro que eles dois não querem quebrar, lembrando Francesco que ele também é sócio dele lá. Francesco concorda com ele e fala: nós não queremos. Depois ele fecha a cara chateado com a desconfiança de Gumercindo. Augusto olha para o sogro preocupado e Gumercindo fica inquieto, preocupado também. Janete, quando chega em casa, agradece ao Josué pelo passeio. E ele vai muito além, deixando claro que ele vai esperar ela essa noite no quarto dele. Janete olha para a cara de Josué e não fala nada. Josué, como é atrevido, também fica olhando para ela. Luísa nota que Janete chegou toda contente, e como ela está interessada em Josué, ela se atreve a questionar Janete porque ela chegou sem sacolas. Se ela disse que ia às compras. Janete mente que foi, mas ela não comprou nada. Luísa questiona ela novamente, perguntando por quê. E Janete, não gostando das perguntas dela, fala somente que ela não levou o dinheiro. Luísa sabe muito bem que Janete não precisa ter dinheiro nas mãos para fazer compras.
Janete entra no quarto dela e fica pensando no que Josué disse, que estará esperando ela essa noite no quarto dele. Marco Antônio pergunta para o pai se ele acha que o povo vai entrar em desespero por causa do dinheiro. Francesco fala que sempre que o governo faz isso, é isso que acontece. Marco Antônio pergunta para o pai se ele percebeu que Gumercindo está com medo de perder o dinheiro que ele colocou lá. Francesco fala que sim, ele percebeu. Marco Antônio, preocupado com o ex-sogro, pergunta para o pai se ele acha que Gumercindo pode perder o dinheiro dele. Como a gente pode perder o nosso também, mas quem está na chuva é para se molhar, né? Amadeu fala para Mateu que ele está preocupado, porque Francesco está segurando o dinheiro para dar para eles. Mateu fica preocupado, se perguntando o que será que está acontecendo. Amadeu fala que não sabe, e se continuar assim, eles vão ter que parar as obras. Isso vai atrapalhar a vida deles. Mateu comenta com Amadeu que Francesco não vendeu nenhum dos sobradinhos que eles terminaram há pouco tempo. Amadeu lembra que os primeiros sobradinhos Francesco vendeu antes mesmo de estarem prontos. Mateu fala que se Francesco não der o dinheiro, eles não vão conseguir terminar o sobradinho que eles estão construindo. Amadeu demonstra preocupação com isso. Os dois pegam um ônibus para irem até a casa bancária de Francesco. Francesco explica para os dois que está tendo uma crise e o povo não está gastando. Amadeu, como é impaciente, pergunta o que eles fazem agora. Francesco aconselha eles a esperarem a coisa melhorar. Amadeu não quer esperar, porque as obras estão sendo feitas. Mateu fala para Francesco que aquele sobradinho já está quase pronto. Amadeu pergunta para Francesco como eles vão mandar embora aquele pessoal que trabalha com eles. Francesco é curto e grosso ao falar que é preciso fazer isso. Amadeu acha que Francesco só pode estar brincando. Francesco fala que não, ele não está brincando, ele está falando muito sério. Se tem uma crise aí, ninguém está gastando. Eu estou falando grego com vocês dois? Mateu pensou que tendo um sócio banqueiro, nunca ia faltar dinheiro para eles trabalharem. Francesco manda Mateu ir questionar o governo. Por causa da crise, não terá ninguém para comprar aqueles sobradinhos. Agora, se ele conseguir vender um sobradinho, eles continuam. Mateu levanta a questão de Francesco não conseguir, e Francesco manda a real, que eles vão ter que parar as obras, e ele manda eles dispensar os ajudantes deles.